Play clock at 5. Pass is intercepted at the goal line by Malcolm Butler. Unreal. Amazing. Podcast Patriotas, do fã-clube oficial dos Patriots no Brasil. Sejam todos bem-vindos ao podcast Patriotas número 194. Eu sou o Felipe Von Zuben e tenho aqui comigo hoje Rodolfo Bueno. Fala, Rodolfo. Fala, Felipe. Fala, amigos patriotas, mais uma vez de volta aí pra falar sobre os Patriots e sobre o assunto mais quente da off-season até aqui. Pois é, estamos aqui também, Sidney Torres. E aí, Sidney, beleza? Beleza, Felipe, beleza, Rodolfo, beleza, galera do Patriotas aí. Vamos esquentar essa off-season, né? Como o Rodolfo falou, começamos com o principal assunto, o assunto que não quer calar e um assunto que é um tema que a gente não está acostumado a ver, né? Que é a dúvida sobre o futuro do Tom Brady. Off-season, chegou ela. Demorou para chegar esse ano. Normalmente ela vem já depois do Super Bowl, mas ela teve aí um bom tempo para esperar para ela chegar e ela chegou. Temos uma lista gigante de jogadores free agents. Se você segue o Patriotas, você já viu mais de uma vez texto sobre isso, Twitter sobre isso, Instagram, Facebook sobre isso. E encabeçando essa lista temos Tom Brady. Então o que a gente vai fazer? A gente vai vir aí com alguns programas para falar dessas situações dos free agents, dos jogadores sem contrato. Vamos falar também de opções que a gente pode ver no mercado que podem ser interessantes. Mas antes disso, a gente decidiu que o assunto Brady merece um programa só dele. E é isso para isso que a gente está aqui hoje. Vamos só falar da situação Brady. Vamos falar de Brady ficar, de Brady sair, de draft, de quem que pode ser nome, se vale a pena pagar o que o Brady quer. Toda essa situação toda pra gente falar nesse programa aqui só sobre o Brady hoje, e depois a gente vem com mais programas falando sobre as outras posições. O programa vai ficar um pouquinho maior do que o normal, pelo que a gente tá vendo aqui pelo roteiro. Só pelo roteiro já dá pra gente ter uma noção do tamanho que esse programa deve ter. Então não vamos de recado, não vamos de notícia, não vamos de nada. Vamos direto pra falar de Tom Brady, gente. Bom, já se viu de tudo sobre essa situação pela internet. Que o Brady comprou casa já em 200 lugares. O Brady já comprou casa, que ele já vendeu a casa dele em New England, que ele vai pro Chargers, que ele vai pro Raiders, que ele vai pro Cowboys, que ele vai pro Broncos, que ele vai... Eu já vi em tantas coisas, tanto time que o Brady... Eu já vi foto do Brady com a camisa de tanto time, que só pra você ver a situação que tá essa questão Brady, não só pro torcedor dos Patriots, mas na NFL inteira. Também fala-se do número 30 milhões, que seria o que o Brady está pedindo. Tem repórter nos Estados Unidos que já falou que os Patriots estão dispostos a pagar esses 30 milhões. Tem repórter que já falou que os Patriots ficaram bravos porque saiu essa notícia e que eles não estão dispostos, não. Então você vê como tem coisa para tudo quanto é lado. Também já fala que os Patriots e o Tom Brady já estão conversando. Outros repórteres falam que eles não conversaram ainda. Que o Brady não quer só dinheiro, que ele quer jogador, que é uma das coisas que a gente vai falar aqui também. De boa, pra cada detalhe dessa história tem gente falando sim, tem gente falando não. Então não dá pra prever nada nessa história inteira. A verdade é essa. Enquanto até as coisas que o Brady fala não dá pra acreditar, porque ele põe vídeo lá, sei lá o que, dele saindo do estádio e no fim é propaganda, não é nada dele querendo falar o que ele pensa. Kraft já falou. Gente, começar aqui, Sidney. Acho que a primeira questão é essa. Não dá pra acreditar 100% em nada do que você lê. Até de cara importante que a gente sabe que nunca erra. Tem gente falando coisa contrária do que esses caras também falam, né? Quando você vê dois insiders que você respeita, um dizendo sim, outro dizendo não, isso é o sinal de que não tem nada acontecendo agora, assim, não dá pra cravar nada, né? Pode ser que esteja havendo conversas aí nos bastidores entre as partes, né, entre Brady e os Patriots, mas não tem nada certo. Eu acho que nem o Brady sabe nesse momento onde ele vai jogar ano que vem. Então, assim, você dizer que ouviu falar, que fontes dizem, né, como alguns insiders falam, tudo bem, é o trabalho dos caras, mas eu acho que é irresponsável a essa altura você dizer, está acontecendo isso,
Brady vai jogar ali, Brady falou com não sei quem. Eu acho que até agora nem ele sabe onde ele vai atuar no que vem. E é até por isso que você vai ver, muitas vezes, a gente não soltar uma informação na hora que todo mundo tá soltando, que a gente tá bem cauteloso. Quando a gente solta, a gente tá falando, fulano de tal tá falando que é isso, em nenhum momento a gente tá falando que é isso que tá acontecendo, porque de verdade, não tá tendo como seguir nada. Rodolfo, a única coisa que eu imagino, Felipe, pelo tempo que a gente segue, pelo tempo que a gente acompanha o Brady, uma das coisas que eu acho, que eu mais acredito ser verdade, é a história de que o Brady não quer só dinheiro, que o Brady quer time, que o Brady quer jogador, porque não é a primeira vez que isso acontece, que vem essa história vindo de Brady, e também nesse negócio que ele falou que ele não quer parar, que ele tem coisas a provar. Isso eu consigo acreditar, que o Brady quer muito mais ter um time competitivo para ganhar de novo do que só a questão do dinheiro, do número, né? Exatamente. Também considero esse ponto como provavelmente sendo o mais crível de todas as notícias que saíram até agora. Até porque o Brady, por muito tempo que ele poderia ter ganho um dinheiro alto, ele optou por ganhar menos e ter um time mais competitivo. E não seria agora, né? Praticamente no final da carreira dele, que ele ia meter a faca nos Patriots e pedir mais dinheiro ainda. Até porque todos nós sabemos que ele tem uma condição financeira muito boa, porque além de ele ser um astro da NFL, a esposa dele também recebe muito dinheiro. Então, acho muito mais provável que ele queira um ambiente de trabalho onde ele tenha armas para ajudar ele no ataque, do que ele queira muito dinheiro. E como vocês dois frisaram, quando tem tanta informação assim, muitas desencontradas, a única certeza que nós podemos ter é que ninguém sabe realmente nada. A única certeza é que ninguém tem certeza. Basicamente isso. Agora, Sidney, uma coisa é importante de se falar já nesse começo de conversa, e que é uma coisa que não é especulação, que é a questão do contrato do Brady, que é a questão de renovar com o Brady antes do começo da free agency ou não, que começa 18 de março. Isso tudo é uma questão importante, passa por cima pra galera, a gente não precisa entrar muito fundo nessa história. Tô deixando o link de um texto do Arthur sobre isso, o Arthur já escreveu para entender melhor a situação contratual do Brady, mas tem essa questão importante, que essa data é importante para a história toda, né? Exatamente. É importante entender que o contrato anterior do Brady, que foi assinado ano passado, ele vai ser determinante nessa renovação ou não dele com os Patriots. Por quê? Ano passado, em agosto, o Brady assinou um contrato com os Patriots de 3 anos, né? Só que é aquele contrato que o primeiro ano é efetivo, os outros 2 você coloca lá no contrato para alguns efeitos aí de cap, mas que ele é o que está tornando ele free agent agora. O que é que aconteceu? Ano passado ele assinou um contrato, e quando os jogadores assinam um contrato da NFL, você recebe um signing bônus, é um bônus de assinatura, o nome já diz, é um dinheiro que você recebe porque assinou o contrato. Esse signing bônus, ele tem que entrar no cap dos times, ele vai contar para o teto salarial dos times, mas não necessariamente ele vai contar no ano que se assina. Por exemplo, ano passado o Brady assinou esse contrato, recebeu o signing bônus em dinheiro, mas esse signing bônus foi dividido para impactar o cap dos Patriots parcelado, digamos assim, né? Um pedaço ano passado, um pedaço esse ano, um pedaço no terceiro ano. O que acontece? Ainda tem 13 milhões e meio de dólares para entrar no cap dos Patriots relativos a esse signing bônus do Brady. Então o que acontece? A dúvida é se esses 13 milhões vão entrar no cap apenas desse ano, de 2020, ou se ele vai entrar metade agora, metade ano que vem. 18 de março começa a free agency. Se até 18 de março o Brady assinar um novo contrato com os Patriots, esse signing bônus de 13 milhões vai ser dividido, vai entrar metade no cap desse ano e metade no cap do ano que vem. Se der 18 de março às 4 da tarde lá no horário do leste e os Patriots e Brady não assinarem um contrato, esses 13 milhões e meio de dólares vão entrar no cap dos Patriots de 2020. Então, até isso vai impactar toda essa questão que vocês falaram, por exemplo, se o Brady quer mais armas ou não. Por exemplo, se ele demora a assinar esse contrato com os Patriots e deixa para assinar depois do dia 18 de março, os Patriots vão ter 13 milhões a menos de dinheiro para contratar outros jogadores do signing bônus do Brady, que vai entrar de uma vez só agora. Espero que não tenha sido muito confuso aí. De verdade, essa questão é melhor você tem o link aí, clica e lê, que daí dá para você ler mais de uma vez, dá para você voltar, para você entender melhor certinho o que é essa situação. Mas basicamente tem 13 milhões e meio. Antes de 18 de março, divide em 2 vezes, para esse ano e o ano que vem. Depois de 18 de março, vem tudo para esse ano. Se o Brady não fecha
Se o Brady vai para outro time, vem 13 milhões e meio no cap desse ano. Não tem como fazer. Já tá decidido isso. Então aí começa as coisas ficarem um pouquinho... meio que querer dar um rumo, talvez, nessa história. O próprio Gerson Matter, acho que é assim, Gerson, ou Gerson Matter, talvez, lá do Twitter, ele falou, ao analisar os cenários, lembrar que mesmo que o Brady saia, ele tem um cap hit de 13 milhões e meio para 2020. Então, qualquer QB que contrate será 13 milhões e meio mais o valor do contrato. Com isso, acho que dificilmente os Patriots não vão querer que ele fique, o que não define nada. Talvez isso não seja tanto, eu acho, Gerson, porque a questão não é só para outro, não é só se o Brady sair. Se o Brady ficar depois de 18 de março, é 13 milhões e meio mais o valor do contrato do Brady. Isso vai vir carregado de qualquer forma. A questão aí, Rodolfo, que me põe na cabeça, os Patriots gostam muito de fazer contratos mais longos e pegar o valor desse contrato e dar uma boa espalhada para não ocupar tanto em um ano só. Com a questão do Brady, com a idade que ele tem, é difícil a gente imaginar os Patriots fazendo um contrato de 5 anos com o Brady, por exemplo, para conseguir fazer isso. Vamos supor que seja esses 30 milhões que ele quer. Não dá pra imaginar os Patriots conseguindo quebrar isso em 5 anos. Eu imagino, cara, chutando alto na minha cabeça, 3 anos. E que assim, se dividir por igual dá 10 milhões por ano. É uma situação complicada, né, cara? É um contrato meio estranho. Até a gente estava conversando até antes de começar a gravar que geralmente o Belichick é um cara que faz uns contratos muito bons, né? Ele consegue até fazer os caras receberem menos e divide bastante o salário dos caras ao longo do contrato. Como o Felipe falou, o Gilmore é até um exemplo disso, né? Já teve o contrato dele reestruturado esses tempos. Mas como você disse, o Brady é um cara que ele não é um menino, é um cara que, sejamos honestos, todos nós amamos o Brady, mas a gente não sabe se ele vai, por exemplo, ficar e fazer uma baita temporada. Pode ser que ele fique, que deem armas para ele, que ele não jogue bem. Então, é uma situação complicada e... Eu acho que o mais provável como já foi citado antes, se ele não assinar essa renovação até o começo da free agency, que ele não volte de fato e os Patriots vão atrás de um quarterback para quebrar galho por enquanto e que não receba muito, já que vai ter esse cap hit enorme de 13 milhões aí, que foi meio um tiro no pé, eu acho que como contrato para as temporadas futuras, já que tem um hit bem grande no salary cap. A gente estava até procurando informação para tentar entender o motivo do jeito que fizeram esse contrato e a gente não conseguiu achar até agora. O Leandro Pires lá pelo Instagram também mandou pra gente: se o contrato for de 30 milhões, vale a pena mantê-lo considerando o desempenho dele na última temporada? Aí também é uma outra história que entra, né, Sidney? O que a gente viu o Brady fazer. E volta também no como a gente começou esse assunto, que é a questão de trazer opções para o Brady, trazer material para o Brady trabalhar, que a gente imagina que é o que ele quer e é o que a gente precisa. Não dá, pelo menos pra mim, não sei como é a sua opinião, mas pelo menos pra mim não dá pra gente garantir que o Brady jogou mal por ele mesmo ou pelo ataque não funcionar inteiro. Então seria até melhor se a gente tivesse tido um ataque bom e o Brady tivesse jogado mal, que a gente ia ter uma noção melhor de como pensar. Mas eu acho que pra maioria das pessoas tá nessa, né? Tipo, e aí, será que o Brady realmente só precisa de gente? Será que é ele que tá decaindo mesmo? Também é uma outra situação bem importante nessa história toda, porque são 30 milhões mais 13 milhões se passar de dia 18, né? Eu tô no time dos que acham que o Brady não foi tão mal assim na temporada passada. Saiu até um texto do Felipe essa semana falando que em alguns setores do campo, né? Aquele gráfico que você mede para onde ele lança o passe, o percentual de acerto, em alguns setores ele até melhorou em relação ao ano anterior. Eu tô no time dos que acham que o desempenho dele foi muito ligado aos recebedores. Façam o seguinte raciocínio: vocês acham que, assim, se o Brady não renova, a chance de vir um quarterback pior que ele é grande, né? Tem poucos caras jogando melhores que ele na liga.
Então você imagina um quarterback pior que o Brady jogando com o Edelman baleado, sem tight end, com o Jacoby Myers e o N'Keal Harry voltando de lesão, que também ninguém sabe quem vai ser. Então assim, a chance desse ataque patinar novamente é muito grande. Então eu acho assim, reforçar as peças ofensivas é uma obrigação dos Patriots, independentemente de renovar com o Brady ou não. A questão é que essa renovação com ele pode dificultar esse processo. Então é uma equação difícil de você enxergar todos os lados, assim, porque você tem que melhorar as peças do ataque, recebedor, principalmente tight end, e tem que ter um quarterback bom atrás disso. Não adianta também trazer um baita tight end, um grande wide receiver e deixar um coitado lá lançando bola. Então eu tô curioso para saber como eles vão conseguir equacionar tudo isso, porque a cada decisão que você toma para trazer um jogador bom, diminui a chance de você trazer outro jogador bom, porque você vai ter menos espaço no cap para fazer isso. Então assim, tem que reforçar os alvos independentemente do Brady renovar ou não, e eu acho assim, Brady quer, claro que ele quer, eu acho que é um dos principais pontos que ele vai, que nessa negociação que ele vai colocar, é que tem que trazer alguém para facilitar a vida dele. Pois é, eu vejo assim, pelo que a gente tá vendo também, de novo, né, notícias são notícias naquele nível, mas tudo indica, o Kraft falou até pro TMZ lá, que é um canal de fofoca dos Estados Unidos, o Kraft falou que quer manter o Brady, ele já falou mais de uma vez. Tudo indica que a questão de se o problema fosse o Kraft pegar o cheque e assinar, o problema estaria resolvido. O Brady quer continuar, o Kraft vai lá, assina os 30 milhões e já era, e é isso. Só que é isso que o Sidney falou, Rodolfo. Com essa situação dos 13 milhões, e até os 6 se renovar antes, fora o que ele quer, como é que nós vamos trazer gente? Porque tem ainda, nós vamos falar em outros programas, mas tem ainda um Kyle Van Noy que é importante voltar, e não precisa nem pensar na defesa, para trazer um tight end bom, que como ele quer, não vai custar barato, para trazer receivers bons, que a gente sabe que chega para fazer alguma coisa, não vai ser barato. Essa matemática que é um problema, né, cara, de como vai encaixar. Não é só manter o Brady, é trazer, como vai trazer gente para ele, né? Sim, esse é um problema meio estranho que a gente tem no momento. Sempre quando que eu vejo nossos seguidores perguntando, dá pra trazer não sei quem, eu sempre penso, não dá pra gente ter uma noção antes de começar a renovar com os nossos próprios free agents, porque, se a gente renovar os nossos melhores free agents, renovar o Brady, acho que não sobra muito disso. E como você citou, né, uma situação um tanto complexa, porque o Brady não quer dinheiro, ele quer armas. Se ele quer armas, a gente talvez não tenha dinheiro para trazer essas armas. E tem uma questão aí que também entra nessa história toda, que é o Joe Thuney, que é importantíssimo manter o Thuney para o Brady conseguir jogar, não adianta só ter receiver, a gente viu que a OL foi problema, e renovar o Thuney vai ser um absurdo também, então também tem essa história. Sim, ele provavelmente vai ser o cara que vai receber mais dinheiro, e eu acredito que vão oferecer um bom dinheiro a ele, porque o jogador de OL geralmente são os jogadores que são dos mais importantes depois dos quarterbacks, justamente por proteger os quarterbacks. E é isso que você falou, né? Se ele fica, a gente vai ter que pagar um dinheiro bom pra ele e vai ter que ter esse dinheiro que vai ser de cap hit, e daí a gente vai ter que trazer armas pra ele também, então fica uma situação um tanto complicada. Acho que para satisfazer a vontade dele, ele vai ter que ser generoso na pedida dele também, caso ele renove. E caso ele não renove, daí acho que já entra em outro âmbito que a gente vai falar mais pra frente de outros quarterbacks e tudo mais. Sidney, vamos ver o que você acha desse meu pensamento agora. A gente até soltou enquete em todos os canais esses dias para ver qual que era a opinião da galera, se precisa, não é nem precisa, se tem que ir atrás de mais um Super Bowl ou se tem que começar a renovar. E assim, foi bem dividido, a maioria dizendo que tem que ir atrás de um Super Bowl, mas não super longe de quem acha que tem que renovar. Na minha cabeça, fazer todo esse dinheiro para manter o Brady, trazer todas essas peças, é para ir atrás de um Super Bowl. Não dá mais para você gastar um dinheiro inteiro desse para, daqui, vamos conseguir, vamos ver o que dá. Tem que ser certeiro o negócio. E aí essa questão de trazer jogadores pro Brady, não dá pra errar daí, né, cara? Então por isso que eu falo que a questão do dinheiro também é alta nisso. Não dá pra você trazer um Sanu e ele não pegar a bola. Tem que vir um cara que vem e faça a diferença. Agora,
qual que é a garantia de que a gente tem de alguém que realmente venha e faça a diferença não gastando um rio de dinheiro, né? Não tem como ter essa certeza. Contrato nenhum na NFL, garantia de produção. Você já viu contratos de gente que você falou, não, esse cara não tem como dar errado, e o cara deu errado. Então, essa questão de ir buscar um Super Bowl, eu acho assim, o Belichick, ele nunca vai jogar pra cumprir tabela, entendeu? Ele, assim, com o histórico dele, um cara que conseguiu pegar times com defesas horrendas e levar pro Super Bowl, ele sempre vai brigar, ele sempre vai conseguir títulos. O que varia, na minha opinião, é tipo, qual é a urgência que ele vai ter? Porque, assim, se você renova com o Brady aos 42 anos, não dá pra você, vou renovar com o Brady e vou aqui montar as peças para daqui a 2, 3 anos eu estar com o time pronto para ganhar o Super Bowl. Não, cara, se você renova com o Brady, você tem que fazer o que você puder para nesse ano ele ganhar o Super Bowl, porque você não sabe, como o Rodolfo falou, você não sabe quarterbacks da cidade, cada ano que é um incógnito agora, você não sabe quando vai começar a queda. Então eu acho assim, se você deixa o Brady embora e traz um quarterback jovem, dá para você ter uma tranquilidade um pouco maior de montar um time, planejar um pouco maior para daqui a 1, 2, 3 anos. Se você renova com o Brady, você tem que tentar ganhar agora. Você tem o melhor quarterback que já jogou, que apesar de não ser mais o mesmo, ainda é melhor do que quase todos os quarterbacks da liga. Então você tem que espremer ao máximo essa oportunidade. Aquilo que eu falei, a gente estaria numa situação muito mais fácil se a gente soubesse que, tipo, o time é bom, o ataque é muito bom e o Brady jogou mal. Aí a decisão ia ser mais fácil. Agora, a gente não tem, tem vários problemas aí que a gente não sabe o que vai acontecer. A Marina no Twitter trouxe pra gente também. Não seria novidade abrir mão de um alto salário para ter um time competitivo. Mas será que Bill Belichick, com seu coração gelado, levará a opinião de Brady em consideração sobre quais jogadores ele gostaria de trabalhar, já que pode ser o seu último contrato? Rodolfo, eu vejo assim, eu acho que o Bill Belichick também tá com esse pensamento. Se eu for para eu manter o Brady, se for para eu gastar todo esse dinheiro, tem que trazer a galera e tem que ganhar. Não dá para tipo querer trazer o ego dele pra cima e falar que não, vamos de novo aí com esses caras aí, com esses 3 Tyrande que nós achamos na rua ali e que dá, sabe? Tyrande, por exemplo, é uma necessidade absurda nesse time. O tanto que a gente já falou que o quanto o Brady precisa de um Tyrande pra jogar, o quanto o Tyrande ajuda pra abrir o jogo corrido que vai ajudar o Brady a jogar. Acho difícil o Bill Belichick querer trazer o Brady de volta, gastar todo esse dinheiro e não pensar, como o Sidney falou, que tem que ganhar esse ano. Eu concordo com vocês. E no caso, óbvio, eu não acredito que haja uma comunicação do Brady com o Belichick. Ô, Belichick, traz esses caras aqui pra mim. Não especificamente assim, né, os nomes que ele quer. Mas com certeza o Belichick, se ele mantiver realmente o Brady, ele vai atrás de bons nomes pra ele. Até porque se nós olharmos um pouco para trás, teve até aquela história de tentar uma trade pelo Odell Beckham Jr., né? Que então mostra quanto ele gostaria de ter ajudado o Brady, apesar do desastre que foi a última temporada em termos de recebedor. E até já foi ventilado, né, o nome do AJ Green, que é excepcional, porém nos últimos anos teve algumas lesões, e também do Hunter Henry, que também é muito bom e teve algumas lesões ao longo da carreira também. Então eu acredito que se mantiver o Brady, a tendência é ir lutar pelo Super Bowl. E você frisou bem, é algo que eu concordo bastante, que o Belichick não é um cara que vai jogar para não ser campeão. Eu acho que toda temporada ele entra pensando em jogar todos os jogos e chegar até o Super Bowl, e nessa temporada não vai ser diferente. Eu acredito que uma reformulação deva assim começar caso o Brady não fique. Aí eu acho que ele já começa a pensar mais no substituto e como construir o próximo time e ao redor de quem. Bom, vamos começar agora então a pensar na situação de não ter o Brady. O Márcio Augusto do Twitter mandou pra gente: mantendo o Brady é necessário reforçar linha, corpo de recebedores, principalmente tight end. Mas é preciso pensar no futuro do sucessor para ontem. Vai ser ou não o Stidham? Gustavo Serafim pelo Instagram: tudo indica que ele deve renovar, mas se isso não acontecer, acredito que iremos para a free agency buscar um substituto. Nossa posição no draft não nos permite pegar um prospecto top e não acredito que o Bill Belichick vai colocar o time na mão de um calouro.
Então vamos fazer essa virada de página e vamos começar a pensar um pouquinho em não ter o Brady para a temporada 2020. A gente vê aqui algumas situações. A primeira, uma que a gente tem que falar, porque tem bastante gente falando sobre isso, a gente tem que dar a nossa opinião, mas que eu já adianto que nós três aqui, pelo menos, e não acho que ninguém da equipe do Patriotas tem isso em cabeça, em mente, que é fazer o famoso tank. Que basicamente, se você não sabe, é o quê? É jogar mal pra caramba o ano inteiro pra ficar entre os últimos, ou tentar ficar, por exemplo, o último pior time da liga e ser o primeiro a escolher no draft. E aí você vai e tem abertura para escolher qualquer jogador que você quer no draft. Quem fala sobre isso fala de, se não tiver Brady, jogar mal em 2020, ir lá e pegar Trevor Lawrence de Clemson, um quarterback que vem jogando muito bem no universitário. Eu sinceramente, vou dar minha opinião sincera, eu não imaginava que tinha tanta gente pensando que isso pode ser uma possibilidade. Eu não consigo conceber um pedaço de ver os Patriots fazendo isso, sinceramente, por várias questões. Sidney, depois de tudo que a gente viu, você consegue conceber Bill Belichick pensar nisso, de chegar para os jogadores que a gente tem e falar, galera, nós vamos perder esse ano? Pra mim, eu não sei nem como explicar, cara. Pra mim isso é impossível de acontecer. Cara, eu não acredito que o treinador mais vitorioso da história da NFL, um cara mais competitivo, um cara que nas férias está todo dia lá dentro do Gillette Stadium trabalhando, que sabe, e vai jogar para perder. Isso eu jamais acredito que isso aconteça com o Bill Belichick. E qual o respeito que seus jogadores vão ter de você como técnico se você sugere isso, pelo menos sugerir. Imagina você chegar pro Devin McCourty, pro Hightower, pro Matthew Slater e dizer, olha, a gente vai... tira o pé do acelerador porque a gente quer pegar o Trevor Lawrence ano que vem. Como é que você vai chegar para esses caras, que a vida dos caras é ser altamente competitivo, em altíssimo nível, caras que são capitães dentro do time, que são referências de elenco, de respeitabilidade, e dizer pro cara que vai jogar mal, tem que jogar mal, ou não tem que dar tudo de si, sabe? Eu não vejo isso acontecendo também de forma nenhuma. Para mim também, nessa questão, tem um outro ponto que para mim vale muito, Rodolfo, que é a questão Trevor Lawrence. Tudo indica que ele vai jogar bem. Ele vem jogando bem no universitário. Ele vem fazendo muito bem as coisas, muito bem. Ao assistir ele, você vê que ele é um bom jogador. Mas quantas vezes a gente viu esse tipo de jogador chegar na NFL e não dar certo? Qual é a garantia de se fazer isso, de se jogar uma temporada fora, de, como o Sidney falou, de chegar para os seus jogadores e falar, nós vamos fazer isso, e a garantia de que o cara que vai chegar vai ser a solução dos seus problemas? Então, cara, não é NBA, né, que um jogador só que você pega no draft vai mudar a história da sua franquia. Por exemplo, o LeBron James no Cavs, que chegou na final com um time horrível. Na NFL o buraco é mais embaixo. É só você pensar que o Dan Marino nunca ganhou um Super Bowl, por exemplo, e convenhamos, dificilmente o Trevor Lawrence será melhor que o Dan Marino. Então, imagina a gente tancar um ano, uma temporada horrível, e para tancar na NFL você não, como você disse, os jogadores bons não vão jogar mal. Você tem que trocar seus jogadores bons, como os Dolphins fizeram, montar um time ruim para perder. E mesmo assim, os Dolphins fizeram venceram 5 partidas, terminaram em 5º na ordem do draft. Então é uma coisa que não existe. É meio um pensamento utópico de torcedor, sonhando que vai pegar o Trevor Lawrence e que ele provavelmente será o novo quarterback melhor quarterback de todos os tempos. Mas isso não existe, não. Isso não vai acontecer, é só devaneio. Como eu falei, a gente tem que falar sobre isso porque tem muita gente falando sobre isso e a gente sente que... Aliás, muita gente perguntando pra gente o que a gente acha sobre isso, então a gente preferiu falar aqui no podcast, mas basicamente, se acontecer, eu preciso pensar muita coisa na minha vida. Basicamente, essa é a minha resposta. Se isso acontecer, eu preciso pensar muita coisa na minha vida. Vamos mandar pra frente aqui então outras opções que eu queria conversar com vocês. Rodolfo, você que é o nosso cara de universitário aqui, eu quero trazer essa opção e essa conversa começar com você. A opção D, sem Brady,
a gente trabalhar nesse draft 2020. Tem a escolha 23. Teria alguém nesse draft 2020 que a gente poderia trabalhar para esse cara vir e entrar como titular nesse time e entrar como um quarterback que chega e faz o que precisa ser feito nesse time dos Patriots? Como é que você vê essa situação? Tem o Burrow, se a gente quiser trocar todas as nossas primeiras piques pro resto da vida e pegar a pique 1. Então, tem o Burrow, que provavelmente vai ser a primeira pique, vai pro Bengals. Daí você tem o Tua, que provavelmente vai pro Dolphins, e o Herbert, que provavelmente vai pro Chargers. São três times que estão ali no top 5. Então, é óbvio que a gente não vai subir pro top 5, porque seria caro demais, então não vale a pena. E fora esses caras, a gente só tem outros jogadores que são os famosos que não dá pra saber, né? Tipo, por exemplo, a gente pode pegar um quarterback de sexto round que vai ser o novo Brady. Muito difícil. A gente tem alguns caras ali, como tem o Jake Fromm, que é um cara que tem talento, tem o Jordan Love e o Anthony Gordon, mas são caras que, se chegarem, são caras que não vão chegar e já pegar a titularidade, jogar e fazer o time ganhar. São caras para preparar para o futuro. Em resumo, a gente não tem como, com a pick 23, a gente não tem como selecionar um cara que vai resolver nossos problemas de cara. Então não sei se vale a pena a gente pegar um quarterback na 23 no momento, ou tentar alguém na free agency, que provavelmente, caso o Brady não fique mesmo, acho que vai ser a vontade do Bill Belichick. Não é igual a gente, os caras não começam a olhar para os caras do college no ano que eles estão ali para ir pro draft. Esses caras estão sendo olhados há muito tempo. Eu gosto muito de lembrar do caso, que nem é quarterback, mas o caso do Hogan, que os Patriots estavam de olho nele desde quando ele jogava lacrosse, nem jogava futebol americano, os Patriots já estavam de olho nele, de que se ele fosse virar jogador de futebol americano, os Patriots iam querer ele. Então esses caras estão sendo olhados há muito tempo. Na minha cabeça, se existisse um nome para o draft desse ano que os Patriots tivessem interesse de ir atrás, eles não teriam feito o que eles fizeram com o Brady, de renovar, de cair nessa situação de 13 milhões de dólares. Eles podiam muito bem, a gente não vai precisar mais do Brady, a gente não vai querer mais o Brady, toca o Brady, aí você pega um puta negócio e vai atrás dos caras. Deixar cair nessa situação com 13 milhões e ir atrás agora de mudar tudo, jogar, como o Rodolfo falou, jogar tudo que você tem para ir atrás de um quarterback agora, não parece nem um pouco inteligente, não me parece nem um pouco o estilo de New England se fazer as coisas, né? Eu acho que concordo. Assim, eu acho que os Patriots não são o tipo de time que vai chegar, sei lá, um exemplo, Brady não renova, tá sem quarterback, e eles vão agora ter que repor o Brady, substituir o Brady com um quarterback dos próximos 10 anos dos Patriots e trocar a escolha de 3 anos de primeira rodada para subir no draft e pegar um cara. Eu não acho que eles vão fazer isso. Eles são os caras que o Belichick, ele já mostrou várias vezes que ele pensa ele quer ganhar agora, mas também ele não quer quebrar o time pro ano que vem. Então, assim, eles vão tentar ganhar com o melhor que eles conseguirem montar agora. Às vezes, quando você vê um time no draft, vende a alma para subir no draft e pegar um quarterback, e às vezes o cara nem dá tão certo assim. Então você compromete seriamente o futuro da franquia por um movimento que, como vocês falaram, não é garantia que o cara que vem bem no college vai chegar na NFL e isso vai ser traduzido. Então não vejo perder o Brady, tem que pegar o próximo Brady, o próximo cara que vai ser a cara da franquia por 10 anos. Eu acho que eles vão tentar ganhar com o melhor que eles conseguirem montar ali, seja um Steelers, seja um veterano que vem de outro time, seja um calouro que vem do draft, mas sem quebrar, digamos assim, sem hipotecar o futuro da franquia. Bom, vamos mexer para uma outra opção aqui, que é a questão de Jarrett Stidham. Uma coisa que eu tô achando bem curiosa, tanto Brasil quanto Estados Unidos, tudo que eu estou lendo sobre essa questão Brady, sobre essa situação Patriots, não vejo ninguém falar de jogar com o Stidham se o Brady não ficar aqui. Eu queria a opinião de vocês. A gente viu o suficiente para simplesmente eliminar o Stidham da equação? Temos material para falar, esse cara não tem como mesmo, tem que ir atrás de outra pessoa, não dá para ficar com o Stidham? É exatamente isso que você falou, a gente não tem nenhuma condição de saber disso. Quem sabe são os treinadores, os jogadores que jogam com ele, porque a gente simplesmente não viu ele jogar. Ele entrou pra jogar um snap, tomou uma pick six. Acontece, né? Pô, o cara é um novato ali, acabou cometendo um erro.
Mas a gente não sabe como ele treina, como ele vem se saindo. As poucas notícias que eu tive foram de jogadores que disseram que ele vem bem, que ele vinha bem nos treinos à época e tudo mais. Mas acho que ninguém tem condições de falar se ele realmente pode ser o quarterback ou não. Acho que isso depende só da comissão técnica do Bill Belichick. Mas provavelmente, até por ele não ter sido uma escolha tão alta de draft, ele é um cara para ser preparado para o futuro. Então acredito que provavelmente os jornalistas não comentam ele como titular, porque acreditam que seja mais provável que venha um cara via free agency e para continuar preparando esse Stidham, e quem sabe um dia ele assumir essa posição. Mas, como você falou, é impossível saber porque a gente não tá lá dentro vendo os treinos e tudo mais. Sidney, será que a gente não ficou com essa pick six na cabeça? Porque até essa pick six ele tinha jogado na pré-temporada, entrado nos 4 jogos, 67,8% de acerto, 4 touchdowns. Tava todo mundo feliz com o Stidham. Até onde eu lembro, tava todo mundo feliz com o Stidham. Tava todo mundo falando, esse cara joga bem, olha que legal. E aí vem a pick six e todo mundo esquece tudo que o Stidham fez e ele é um lixo. Será que não é isso que está acontecendo também com o Stidham? Eu acho que existe sempre uma tendência de erros grandes assim serem supervalorizados, né? Até porque todo mundo é sempre muito rigoroso na avaliação que faz dos quarterbacks, né? Mas a minha dúvida é a seguinte: o melhor que a gente viu do Stidham, a gente viu na pré-temporada. Os 49ers foram lá e deram um contrato alto para o Jimmy Garoppolo. O Jimmy Garoppolo tinha 1 jogo e meio de temporada regular e todo mundo foi unânime que era muito pouco, era uma amostra muito pequena para você ter certeza do que seria o Garoppolo. Então, se 1 jogo e meio de temporada regular, seja enfrentando profissionais, jogando contra titulares, jogando bem é pouco, o que o Stidham fez é quase nada para você conseguir identificar o que vai ser dele. Eu acho que mais do que aqueles jogos que ele fez de pré-temporada, aos olhos do Bill Belichick, é o que ele tem feito durante o ano inteiro nos treinos. Eu acho que assim, isso a gente não sabe, né? É difícil avaliar porque o que deve valer mais pro Belichick a gente não tá vendo, porque é o que ele faz nos treinos. Então eu acho assim, não dá pra julgar o Stidham nem pela pick six e nem pelo que ele fez de melhor na pré-temporada, porque foi pré-temporada. Eu queria tentar. Eu prometi que eu não ia tentar mais fazer isso, mas eu acho que nessa situação eu vou ter que fazer. Vamos tentar pensar como o Bill Belichick um pouco aqui. Normalmente ele vai para onde ninguém está pensando. Eu vejo 2 situações que Bill Belichick movements que todo mundo ia falar, putz, verdade, né? Ninguém falou que ele ia fazer isso e no final ele fez isso. Se ele conseguiu fazer o que ele fez com o Garoppolo, eu não acho difícil ele ir com o Stidham e ele conseguir, por exemplo, achar, não sei como, trocar o Stidham pra alguém. E tipo, fazer o Stidham jogar mais ou menos, e esses times desesperados, ele dá um jeito de transformar o Stidham em alguma coisa. Não me assustaria de jeito nenhum ele conseguir fazer isso. E uma outra situação que pra mim é a mais forte na minha cabeça, que eu quero entrar agora em alguns nomes dessa free agency, que a gente não vai falar de um monte de nome, que tem bastante aqui, escolhemos 3 para falar, mas que, como eu falei da questão do Hogan, como eu falei de que esses caras estão sendo olhados há muito tempo, e os Patriots já fizeram isso várias vezes, não fizeram em posição de quarterback porque não precisou, mas já fizeram em outras posições várias vezes, ir atrás de um nome que pode estar reserva em algum time, que na verdade era quem os Patriots queriam ter pego no draft quando o cara tava e acabou não dando certo. Tipo, alguém veio, pegou o cara. Quantas vezes a gente já viu o Bill Belichick fazer isso, Sidney? Quando os caras chegam pros Patriots depois de não dar certo em algum lugar, a gente descobre que o Bill Belichick tá de olho nesse cara e queria pegar esse cara no draft. Acho que pode vir um nome que ninguém imagina numa situação dessa e a gente descobrir que era um nome que o Bill Belichick queria pegar no draft X, sabe? Tem até um texto nosso, acho que não sei se ano passado, que fala que uma quantidade incrível de jogadores que foram selecionados no primeiro round por outros times não deram certo e os Patriots foram lá, pegaram depois, né? Tem o Danny Shelton, tem o Philip Dorsett, entre outros. Então, assim, lembro que durante o ano várias vezes você vê fulano, jogador free agent, visitou os Patriots, fez teste e foi embora sem assinar. Cada jogador desse que vai lá e faz um teste, tá lá a ficha do cara que o Belichick avaliou. Então eles avaliam também os jogadores dos outros times.
Então, não duvido de que se o Brady não ficar, eles vão atrás de um jogador que eles acham, por exemplo, que está sendo mal explorado em outro time, né? O Belichick é famoso, entre milhões de coisas, por tirar o melhor que o jogador tem a dar. Então, às vezes, outros times não têm essa qualidade. E, às vezes, o cara tá lá, não tá jogando bem, porque ele não tá sendo colocado numa posição favorável para as características dele, para as vantagens dele. Então, não duvidem também se o Brady sair e vier um cara desse aí, que tá como reserva em outro time, ou até titular, sem jogar tão bem, e chegar nos Patriots e jogar bem, porque ele vai ser colocado numa posição que ele tiver mais chance de ser bem sucedido. Eu não acho nem um pouco difícil isso acontecer, pelo histórico, pelo como a gente vê que os Patriots agem, como o Bill Belichick age. Quando a gente já fez texto sobre isso, Sidney, que tinha uma época, não sei qual ano foi, se foi ano passado ou retrasado, de que a gente tinha um monte de primeira escolha de rodada nos Patriots, no elenco, que não foi a gente que escolheu. Era outros times que pegavam o cara, dava 4 anos, o cara não dava em nada, os Patriots trazia e muitos deles deram alguma coisa. Patterson, Trent Brown, que tem de nome que os Patriots foram atrás de escolha alta, que não foi a gente que fez. Eu não duvido nem um pouco de ser um quarterback desse nível. Um quarterback, como você falou, pode ser que seja reserva, pode ser que não seja, mas que não seja um cara que tá todo mundo falando, esse cara é bom na NFL. E o torcedor fica bravo pra caramba e a gente, no final das contas, descobrir que o cara não era bem aquilo que a gente estava vendo, que nos Patriots ele é outra coisa. Isso já aconteceu várias vezes e eu não duvido que isso possa acontecer. Temos 3 nomes aqui pra gente conversar, que a gente escolheu. De novo, se a gente não falou o nome que você queria ouvir, não quer dizer que a gente não acha que ele vai vir. É só pro programa não ter 7 horas e meia da gente falar de todos os quarterbacks. Rodolfo, acho que eu quero puxar 2 primeiros nomes aqui, que são 2 nomes que devem custar mais, mas que são nomes que se falam bastante. Derek Carr, muito pela situação de muita gente falando que o Brady pode ir pro Raiders. O Brady indo pro Raiders, como dizem, já tem até casa lá. O Carr basicamente não é carta mais para eles e que de repente poderia aparecer numa situação de vir para os Patriots, quase que uma troca de Brady vai para lá e ele vem para cá. O que você vê dessa questão de Carr? Como que você imaginaria? É um nome que você gostaria? Como que você vê isso? O Carr ele começou bem, ele teve um ano bem competente. Eu acredito que em 2016 que ele acaba se lesionando, mas depois ele caiu bastante. É óbvio que o Raiders também foram um ambiente não muito bom para se trabalhar nos últimos anos. Na última temporada até que teve uma campanha bem melhor do que vinha tendo, mas ele é um cara que, é óbvio, a gente não vai colocar ele como, no caso de substituir o Brady, ser um cara no nível do Tom, mas ele não é um QB ruim. Um cara que dentro de um sistema, como você citou na sua última informação, dentro de um sistema competente, eu acho que ele poderia ser um bom game manager e ele não seria um quarterback de todo ruim para New England, não. Não seria a melhor arma pro Belichick no ataque, mas ele tá longe de ser um quarterback ruim. Não acho que seria um cara que seria uma fonte de problemas no eventual ataque de New England. E CJ não deve custar barato, porque não é um jogador que é mal visto pela liga, não é um top 3, mas também não é o bottom 3. E, de novo, Carr mais 13 milhões e meio, que se o Brady não fica. Aí que, de novo, volta naquela situação. Começa a ficar complicado de se escolher, né? Porque o cara vai, querendo ou não, vai trazer com ele nas costas esses 13 milhões e meio de cap, né? E tem outro problema, né? O Carr tem contrato até 2022. O cap hit dele para 2020 é 21 milhões e 500. Então, assim, eu veria a situação dos Patriots trazendo ele e estendendo o contrato dele para diluir isso aí. Só que será que os Patriots pensam tão alto dele assim ao ponto de quererem um contrato maior, trazer o K e estender por mais, acrescentar 3 anos aos 3 que ele ainda tem no contrato, por exemplo, sei lá, então trazer o K para pagar 13 milhões do cap hit, né, vai ter no salary cap do Brady, mais 21,5 pro Derek Carr. Então, cara, é tão difícil ver essa solução com essa
por conta desse contrato do ano passado de Brady. Todo canto que eu olho, acho que a saída é por aqui, mas tem o cap hit do contrato passado do Brady. Cara, acho que a melhor solução é o Tom Brady assinar de volta. Mas, assim, pelo Derek Carr, eu vejo, ele é um cara que tem potencial para dar certo, né? Dentro daquilo que eu falei, de ser colocado numa situação favorável. O problema, mais uma vez, que a gente esbarra é no dinheiro. Outro nome, falando em dinheiro, outro nome que pediram pra gente falar aqui, que bastante gente sugeriu, Dak Prescott. Também tá numa situação ali com o Cowboys de conversa, não conversa, fecha, não fecha, renova. Tá pedindo 40 milhões por ano, até mais que os 30 do Brady. É mais novo que o Brady. De novo, já vi até foto do Brady com a camisa do Cowboys, falando que basicamente já tá certo, que o Brady comprou um barraco lá em Dallas. Tem de tudo aparecendo. Dos jovens, é provavelmente a melhor situação no mercado, Sidney. Mas se realmente quer 40 milhões anuais, mais os 13... dá pra confiar no Prescott sendo um cara pra realmente pegar esse time e transformar esse time num time vencedor de Super Bowl de novo? Eu acho que o Prescott é um cara que ele tem potencial melhor em relação ao que a gente falou antes, né? Que é o Dak Prescott. Eu acho que ele tem um teto maior, assim, pra alcançar, na minha opinião, né? Então eu acho assim, que seria um cara, esse sim, se realmente os Patriots olhassem e dissessem, não, esse vai ser o quarterback da franquia e a gente vai trazer e vai pagar ele, porque assim, a cada novo quarterback que renova, todo mundo se choca no mundo da NFL, o contrato é muito alto, só que não tem como você fugir disso se você quiser os melhores, né? O teto salarial cresce todo ano, então os contratos vão crescer também. Então se você quiser ter um quarterback entre os que são considerados top na liga, você vai ter que pagar o que o mercado está pagando por eles. Então, a questão com o Prescott é saber se seria um cara que eles identificariam como o futuro da franquia. Para trazer o cara e pagar 40 milhões e fazer um contrato longo com ele, espalhar esse valor aí no cap hit. Mas, assim, se eles identificarem que o Prescott é um cara para você ficar, sei lá, mais 8 anos com ele, eu não duvido que eles vão até onde puderem, assim, no máximo que puderem com relação a dinheiro. Um terceiro nome que a gente traz aqui para essa situação toda, vou repetir, se eu não falei o nome que você queria, calma, não quer dizer que a gente não acha que seria bom. Se a gente falou o nome que você não gosta, calma, não quer dizer que vai acontecer, a gente só está conversando, tá? Temos um terceiro nome aqui, Marcus Mariota. Um jogador que chegou forte na NFL, que teve seus altos e baixos, que esse ano perdeu espaço pro Tannehill, que aliás é um outro nome que bastante gente fala, o Tannehill pros Patriots, mas vamos falar de Marcus Mariota. Para mim, Sidney Rodolfo, eu vejo assim, sem Brady, se a gente decidir que não vai ter Brady, eu gostaria de ver os Patriots mudarem um pouco o estilo de se jogar com o ataque. A gente está há um bom tempo fazendo esse ataque para jogar com o Brady. O Brady tem o estilo dele, esse quarterback de pocket, essa geladeira que não consegue correr. Se montou um ataque por muitos anos para o Brady. Sem Brady, sem Gronkowski, com Edelman ficando velho, eu gostaria se é para ir para a porta, se é para abrir a porta, eu abriria ela de vez e tentaria fazer um ataque, entre aspas, mais moderno para esse NFL, com quarterback que corre mais, com um estilo um pouco diferente do que a gente vem vindo os Patriots fazer. Para não se precisar trazer um cara do draft novo e para se conseguir começar a moldar nessa situação, com RPO, com várias coisas, eu acho o Mariota um nome interessante para começar a fazer a transição. Não acho que o Mariota seria pro resto da vida, mas para começar a fazer essa transição que eu, Felipe, gostaria de ver no ataque dos Patriots, acho um nome interessante. Gostaria de ver o Mariota trabalhar com o Bill Belichick e com Josh McDaniels. Como é que você vê isso, Rodolfo? Quando eu vi que o Mariota perdeu a posição ali, eu já pensei, nossa, esse é o cara que o Belichick adoraria ter como quarterback de sistema. Porque ele é um cara que ele é meio inconsistente passando. Acredito que em todos esses anos de NFL eu esperava uma evolução dele que ele acabou não tendo, sempre foi inconsistente. Mas ele é um cara que, a gente sabe bem disso, sofreu bastante contra ele. É um cara que ele corre bem, ele sai bem do pocket. E aí já você joga uma dúvida na defesa adversária.
Então acredito que o Mariota seria uma opção boa. Eu acho que ele não seria tão caro, já que ele é free agent. E provavelmente seria uma arma, como você falou, muito interessante para mudar um pouco o jeito do ataque jogar. Já que, nessa situação não teríamos o Brady, acredito que o Belichick iria apostar bastante numa defesa forte e num ataque que jogasse em função de poder correr e enganar a defesa adversária. E daí, como ele não receberia tanto, provavelmente teria mais chances de trazer algumas armas um pouco mais caras para ele. Eu acho que seria uma opção realmente interessante. Eu nunca fui muito fã dele. No draft eu preferia o Winston a ele. Mas eu acredito que ele é um cara um tanto seguro até. Não faria tanta besteira e para jogar em função de um esquema mais baseado em corrida, ele seria uma boa opção. Quem garante que o Mariota não é aquele caso que a gente estava conversando agora há pouco? Draft de 2015, ele foi a segunda escolha. Os Patriots estavam com escolha lá pro final, também conhecido como campeão do Super Bowl, escolha 32. Não tinha opção nenhuma dos Patriots pegar o Mariota. Quem garante que não é o Mariota que o Belichick gostava e numa dessa chega a oportunidade de trazer um cara desse para ele trabalhar, né? Cara, assim, pelo que eu já vi do Mariota, eu acho assim, o Belichick teria que fazer uma reviravolta, digamos assim, nesse ataque dos Patriots para fazer com que ele jogasse bem o suficiente para ser a cara dessa franquia. Eu acho que ele tem muitos pontos positivos, como vocês já falaram bem aí. O preço é um dos principais deles, que eu não consigo deixar de pensar que o cap vai ter que ser equacionado aí. Mas eu acho que teria que mudar demais o jeito que os Patriots jogam, o jeito que o McDaniels coordena esse ataque já há tanto tempo. Não sei se ele conseguiria fazer isso, né? Tipo, o Tennessee tentou, né? O Tennessee tentou fazer isso, tentou salvar a carreira do Mariota, já que investiram tanto nele e não conseguiu, tanto que foi pro Ryan Tannehill, que não é lá esse quarterback todo, e conseguiu barrar o Mariota. Então eu tenho minhas dúvidas que eles conseguissem fazer o Mariota jogar bem o suficiente para carregar essa franquia. Para ficar muito clara a minha ideia, não vejo o Mariota chegar para ganhar Super Bowl. Como eu falei, vejo o Mariota chegar para começar, sim, realmente, como você falou, mudar esse ataque. Começar a se escolher jogadores no draft que faça esse ataque jogar diferente, que perdeu todas as âncoras. Sem Brady, basicamente perdeu todas as âncoras que tinha. E que ou constrói jogadores novos para jogar como continuar jogando como se jogava, ou começa a fazer uma transição para outro tipo de jogo. Por isso que eu acho o Mariota uma opção interessante. Gostaria de ver isso no ataque dos Patriots, essa mudança de forma de jogar. E ao invés de ter um cara novato ali tendo que fazer isso, eu acho que o Mariota faria isso muito bem. De novo, não vejo ele chegar para ser um Patriots que ganha Super Bowl nem nada. É para começar a se fazer uma transição, de ir atrás de um quarterback para o futuro mais nesse estilo, e o Mariota ser um cara de transição mesmo e não de chegar e resolver a questão toda. Temos aqui... Bom, a gente recebeu bastante perguntas de todo mundo, não dá para encaixar todo mundo. A gente também não quer ficar parando o programa toda hora para encaixar perguntas, tal, comentários, porque basicamente o que a gente falou é o que todo mundo mandou, uma coisa ou outra que muda. Vamos tentar fazer uma conclusão disso, pra gente não ser um programa que não tenha respostas? Vai, Rodolfo, com você. O que você gostaria que os Patriots fizessem, cara? Cara, se fosse pela nossa preferência, o óbvio é que o Brady permaneça, e por um salário não tão alto, né? Já que ele, se renovasse antes do dia 18 ali, teria 6 milhões ainda a mais, fora o salário dele, né? De hit no nosso cap. Acho que seria o cenário ideal e que todo mundo sonha, né? Que ele permaneça e que a gente reforce o ataque e consiga aí tirar do Tom Brady o máximo que ele puder nesse final de carreira, e depois, assim, e aí sim, planejar o futuro, um substituto. Até porque qualquer outra coisa que a gente fizer com outro tipo de quarterback vai ser feito bem nas coxas mesmo, porque eu acho que o Belichick não esperava chegar nesse ponto pensando que o Brady poderia sair. Sidney, 30 milhões no Brady, Stidham, draft ou traz alguém da free agency?
Cara, eu gostaria que o Brady ficasse. Eu acho que ele ainda tem lenha para queimar. Se possível, com 2 anos aí de contrato, para que a gente não esteja pagando metade desse signing bonus ainda de 2019 em 2021. Então, um contratinho de 2 anos aí, bem amigável para o time, para dar para trazer pelo menos um jogador para reforçar esse grupo de recebedores aí, um tight end bom. Eu gostaria que ele ficasse por 1 ou 2 anos, e que, assim, o que eu gostaria mais ainda é que o Belichick tivesse um plano de sucessão pro Brady, porque, tipo, a gente pode empurrar isso mais pra frente um pouquinho, 1 ano ou 2, mas vai chegar a saída dele, seja por free agency ou por aposentadoria, e eu não queria que os Patriots deixassem pra lidar com isso quando isso acontecesse. Eu queria que já existisse um plano, sabe, seja algum quarterback do draft, algum que vai ser free agent, sabe, alguma ideia de quando isso vai acontecer, para que eles pudessem se planejar, porque a gente já viu times aí ficarem anos e anos no limbo depois de perderem um quarterback bom e sem conseguir se recuperarem, né? Impossível conseguir um do mesmo nível, mas que pelo menos a gente conseguisse uma sucessão aí que deixasse o time com condições de brigar por mais tempo. O que você quer, Sid, né? Que tipo que o Rex Ryan fez, né? Quando ele chegou nos Jets, ele ligou pros torcedores e deixou recado na caixa postal falando que eles iam ganhar dos Patriots. Você quer que o Bill Belichick ligue pra nós e fala: oi, tudo bem? Aqui é o Bill Belichick. O nosso plano para o futuro é só isso que você quer, né? Pode me ligar, me tranquilize, Belichick. Me deixe dormir em paz sabendo que a gente não vai ficar 10 anos sem ganhar nada aí depois que o Brady sair. Mas eu vou te falar, se ele ligar, eu tenho certeza que ele vai falar assim: a gente vai fazer o melhor pro time. The best for the football team. É só isso que ele vai falar. Olha, minha conclusão aqui é a seguinte: se esses 13 milhões não estivessem na história, eu acho que talvez, quem sabe, porém, eu pensaria em olhar para o futuro já. Dá até um ataque cardíaco falar isso, mas eu acho que eu tenderia a falar sobre isso. Mas, com esses 13 milhões que resolveram arranjar para nós esse salary cap, eu acho que a questão é ir com Brady e fazer acreditar nele como a gente sempre acreditou e fazer o melhor possível para trazer peça para ele, para a gente tentar ganhar mais o Super Bowl. Muito por causa desses 13 milhões. Acho que esses 13 milhões travam tanta coisa, como a gente falou aqui no programa, que no final das contas, na minha cabeça, no que eu penso, vale dar esses 13 milhões e pegar o Brady, um cara que a gente conhece mais do que tentar trazer um desconhecido e dar esses 13 milhões do mesmo jeito e ter que descobrir o que vai acontecer. Esses 13 milhões me fazem muito pensar que é melhor ir com o Brady e tentar o melhor possível de peças para ir. Bom, gente, muito obrigado a todo mundo. Fazia um tempinho que a gente não gravava. A gente tá meio que num período aí de férias. Vamos vir gravar quando precisa. Provavelmente semana que vem a gente já volta pra gente falar do resto dessa free agency, pra gente falar dos nossos jogadores sem contrato, das opções do mercado. Temos várias posições aí pela defesa, pelo ataque pra gente conversar. Rodolfo, para lembrar a galera, tem texto todo dia no site. A gente está já falando sobre isso, né? Opções, trazendo opções de jogadores, falando de situações nossas. O que a gente vai falar no podcast é mais a nossa opinião, mas no site todo dia tá tendo informação sobre esse tipo de assunto também, né? É isso aí, a gente sempre tá colocando lá algumas opções para free agents e também sempre falando as novidades, né? Principalmente sobre o Brady, que cada dia surge alguma coisa nova. E, só a galera se ligar lá, mais pra frente também a gente começa a fazer os textos sobre os jogadores do draft e tudo mais. Não vai faltar informação nessa off-season, não. Isso que eu ia falar, Sidney, pra quem não tá acostumado ainda, vamos mais uma vez, todo ano chega essa época a gente fala sobre isso. Vamos sim falar de draft, vamos sim falar de opções, só vamos consumindo as coisas aos pouquinhos, porque senão se a gente atropela, acaba que a hora que chegar lá a gente não tem muito pra falar, né? Até porque por ordem cronológica a free agency vem antes, né? Então é importante falar dela. Se a gente começar a falar de draft, quando começar a free agency vai ser aquele carnaval todo ano, né? Aquela confusão de informação de jogadores entrando e saindo, e isso vai atropelar o draft. Então é melhor cada coisa a seu tempo. Vamos agora, por enquanto, mais focados na free agency e daqui a pouco a gente entra de cabeça aí no draft. Então é isso, galera. Obrigado e provavelmente semana que vem a gente está de volta. Abraço. We love our New England Patriots.
and the way that they play as a team. And we'll always be true to the red, white, and blue, our New England American dream. When they take to the field, they don't often yield. They'll bend, but they seldom will break. If the first half should sour, well, there's still half an hour. They'll ignore every bruise, every ache, and they'll pull it all out at the end of the bout. If it's close and the game's getting scary, if the offense can't score with a few seconds more, then we call in old clutch Vinatieri. We love our New England Patriots and the way that they play as a team. And we'll always be true to the red, white, and blue, our New England American dream. I can't say enough about the wonderful stuff that they do with a field and a ball. And when game time arrives, the team comes alive and once again inspires us all. Be it run or a pass, they do it with class.